Oi, vida! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Litercast. E hoje a gente está aqui com Laiane, aluna do terceiro ano, e nós viemos saber a experiência dela com o livro Para Além do Diário de Anne Frank. Antes de começarmos, Laiane, é muito importante você saber que a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo participar do nosso Litercast. Muito obrigada por terem me escolhido assim para poder vir aqui falar, expressar o que eu senti quando li o livro. É uma honra poder estar aqui com vocês. Então, Laiane, para começar, eu queria saber, com base no que você leu, como Anne retratava o dia a dia das pessoas que estavam no esconderijo. Lá, assim, pelo que eu li no livro, eles tinham meio que horário para fazer tudo. Por exemplo, eles acordavam num certo horário de manhã, aí tomavam banho. Aí depois desse banho todo mundo tem que fazer silêncio, porque o pessoal que trabalhava lá perto já iam chegar e tal. Aí já tinha outro horário para comer, outro horário para fazer isso, fazer aquilo. Era tipo muito silêncio que eles tinham que fazer. Eu realmente, se eu tivesse lá, eu não teria aguentado tanto silêncio. E além da falta de privacidade, né? Pra você conviver com muitas pessoas na casa, você não poder conversar sobre um assunto íntimo com um amigo, um familiar, deve ser horrível. Mas também eles tinham que ficar, né, realmente em silêncio para não serem descobertos. E outras, eles não podiam acender uma luz se tivesse alguém perto do esconderijo deles. Eles tinham sempre que apagar as luzes e ficar mais quietos o possível para não ser descoberto. E eu imagino que para ela também tenha sido bem difícil, porque como ela gostava de ler e tal, né? Então, dificultava muito a questão da luz. Pegando o embalo dessa questão da luz, eu acredito que ela tinha uma certa dificuldade para escrever, né, o diário dela. E durante a noite, principalmente, porque, tipo assim, eu penso, quando é à noite, a gente tem mais privacidade, por causa que todo mundo tá dormindo, né, obviamente. E então, a gente pega esse tempo pra fazer algo nosso, algo pessoal, algo que a gente não quer compartilhar com os outros. Sim, aí eu acredito que era bem difícil para ela. Exatamente por esse motivo, a Anne, ela escolhia mais a parte da tarde para poder escrever, porque eles já faziam silêncio. Eu imaginei. Aí, na parte da tarde era mais quando os trabalhadores que trabalhavam lá perto usavam para poder descansar depois do almoço. Aí ela usava essa parte da tarde e também tinha uma... Eu acho que tinha uma iluminação boa já para ela escrever no diário. Sim. Então ela usava essa parte da tarde. Bom, acredito que todo mundo saiba que os judeus eram muito perseguidos pelo governo alemão e que eles foram para esse esconderijo justamente por causa disso. Então, assim, acredito que para eles se locomoverem, seja para qualquer lugar, para ir para um parque, para ir para um cinema, para qualquer lugar, era muito complicado. E uma dúvida que eu acredito que muita gente tenha é de como que eles faziam para obter comida, como era essa questão da alimentação dele, quem levava comida para eles. Eles, antes de entrar no tal do esconderijo, eles meio que já fizeram um estoque do que eles precisariam lá, tipo arroz, geleia, farinha, chá, café, produto doméstico de limpeza. Eles fizeram um estoque até que legal, eu imagino. Só que como não era só a família de Anne que morava lá, tinha também outras famílias clandestinas, inclusive até a família da melhor amiga dela, eu acredito que acabava rápido. Eles economizavam, mas nenhuma casa dura comida assim muito. Aí no livro fala de um cara chamado Peter, que ele teve umas vezes que ele foi levar a alimentação para eles. Mas eles sempre davam um jeito de trazer comida, essas coisas. Mas não era sempre, né? Porque tinha a questão do medo de ser descoberto. Eles meio que... faltou, vai lá comprar. Não era assim, eles tinham que esperar dar certo. Tem que esperar tá no clima lá pra poder ir. O momento certo, né? O momento certo. Então, Laiane, você sabe que naquela época eles ficavam no esconderijo, só que infelizmente eles foram descobertos. Qual foi o fim que se deu a Anne e as outras pessoas que estavam no esconderijo? Meio que suspeitam que alguém revelou que eles estavam lá, sabe? Porque pelo tanto de cuidado que eles tiveram, realmente eu acredito que eles iriam sair dessa. Eles iriam conseguir vencer. Se você for bem fundo assim na internet, vão citar o nome de uma pessoa lá que é o principal suspeito de ter revelado onde eles estavam. Mas no livro em si não cita o nome dessas pessoas, sabe? Alguém foi lá e simplesmente falou que eles estavam lá, do esconderijo. E até porque se fosse por eles, assim, eles passariam
a vida inteira. Tipo assim, se caso fosse pra sempre essa situação, entendeu? E a questão deles terem sido descobertos não é nenhuma suspeita, porque a Anne, ela fala que... Descoberto não, desculpa. Na realidade, denunciados, porque no diário ela fala que alguém denunciou eles, mas que ela não sabia quem. E depois que eles foram pegos, né, pelos alemães, eles foram para um campo de concentração e lá Anne e sua irmã morreram, mas não por serem torturadas, e sim elas tiveram uma doença chamada febre tifoide e morreram. Da família da Anne, quem sobreviveu só foi o pai dela, que encontrou o diário e publicou. Mas e aí, tipo, a gente quer saber qual foi a sensação, se você gostou do livro, como foi embarcar nessa Na aventura. De certa forma, uma aventura, né? Porque Sim. aventura Essa ruim, viagem, essa, quando você lê. essa viagem que quando a gente lê, né? Conta aí pra gente. Esse livro, ele é um livro incrível, sabe? A história dela em si é muito linda, sabe? É incrível. Eu acredito que não foi em vão que eles fizeram. Eles morreram, mas Sim. não foi em vão. Foi uma experiência que, pra eles, assim, eu acho que na hora não foi legal, mas ler o diário dela, você imagina como foi pelo que ela passou, você imagina o que eles passaram, como passaram. Mas é incrível. Eu indicaria muitas pessoas ler, mas nem todo mundo tem esse interesse, sabe? Sim, verdade. Mas- E com certeza a história dela ajudou muita gente, incentivou muita gente. E com certeza isso não vai mais acontecer porque Graças a Deus a gente não tá no... na né? época do Holocausto. Verdade. E quem não gosta de ler livro, tem o filme também. E eu acho muito incrível a capacidade que algumas pessoas têm de elogiar Hitler, dizer, Hitler ele fez o que fez, eu amo ele e tal. Mas, tipo, a gente tá falando da família de Anne, a gente tá vendo que eles passaram por muitas coisas sérias. Teve pessoas que, por exemplo, não morreram como a Anne, que pegou a doença. No caso, morreram na câmara de gás. No caso, Torturados, né, por Hitler, que era o presidente naquela época. Comandante da época. Sim. Então, assim, pessoal, eu acho que antes de vocês fazerem qualquer sinal, qualquer símbolo, de fazer qualquer Piadinha. brincadeira, é importante vocês colocarem a mão na consciência e refletir, entender que a gente tá falando de tragédia. sim, de uma tragédia e que muitas pessoas perderam suas vidas, tiveram suas infâncias estragadas. Sim. E as pessoas que conseguiram se libertar, elas ainda têm um certo trauma. Verdade. E eu acho que faltou muita empatia das pessoas em se colocar no lugar dessas pessoas que sofreram, perderam sua vida, perderam sua infância, perderam sua família por bobagem de internet, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? E pra mim, é muito revoltante ver que tem pessoas que fazem o Heil Hitler, que desenha suástica na sua pele e que tem orgulho de desfilar com isso, achando que a tá... maioria não estudou nada sobre isso. Sim, Falta de, né, de Empatia. estudo. Realmente é falta de estudo. Falta de interesse também, né? Porque a escola ensina assim. A escola ensina, tem meios onde a gente pesquisar sobre, muita coisa. Todo mundo praticamente tem acesso à internet hoje em dia. Sim, a gente vive no mundo digital. Se você não quer pesquisar sobre, Se então... você não gosta de ler livro, tem internet. Se você não gosta de, sei lá, Tem assistir filme, coisa, tem muito filme por aí. Então não tem como você ser leigo disso, desses assuntos assim. Então é isso, Laiane. A gente agradece, né, por você ter vindo participar com a gente. Sim. E ter tido o privilégio, né, de ser a primeira Sim. participar do nosso Litercast. O Litercast é feito para isso, para informar as pessoas, não só os leitores, mas os ouvintes também que estão ouvindo a gente. Espero que todo mundo goste, né, dessa nova etapa que a gente está formando aqui. Então é isso, pessoal. Espero que essa conversa tenha sido Proveitosa. e produtiva para vocês, que vocês consigam tirar alguma informação daqui. Então é isso. Tchau!